Pelo mensageiro. Aleluia. Senhor Jesus, que bom que o Senhor está aqui. Pai amado, Senhor da glória, nós queremos ouvir e receber de Ti o recado que o Senhor tem para nós. Nós queremos ouvi-lo através do Teu vaso. Fala conosco. Nós vamos estar atentos à Tua palavra, para que nós possamos sair daqui regozijando na alegria do Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Não permita outro Espírito, só o Teu Santo Espírito é bem-vindo, Senhor. Abençoa o Teu vaso, fala conosco, nós vamos estar nos alegrando, Pai, na Tua palavra. É um momento muito precioso, muito precioso. Nós já Te louvamos. Agora, Pai querido, fala que o Teu povo ouve. Amém? E amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Bem forte. Obrigado, pastor. Amém. Já babei aqui. Pode sentar, irmãos. Irmãos, quero só deixar um recado. Se sobrou algum presente lá que vocês não sabem de quem é o meu. Tá bom? Pode trazer, eu estou recebendo os presentes, né, que não tem, vocês compraram a mais, tá bom? Amém? Louvor maravilhoso. Essa música do sangue é muito bonita, né? Sacrifício vivo se entregou por nós, né? E quando eu ouço essa questão do sangue, é um negócio que me toca bastante, porque é algo que aconteceu há mais de 2000 anos e ainda perdura. Você sabe que nenhum de nós podíamos estar nem aqui dentro se não fosse o sangue de Jesus. E quando eu ouço sobre o sangue de Jesus, por exemplo, quando eu ouvi a pregação da semana passada, é uma pregação que eu nunca tinha ouvido desta forma, desta maneira, da pastora Nilza. Foi uma pregação surpreendente, foi uma aula, foi um estudo. Se você não assistiu, assista na internet. Mas foi algo estarrecedor. Mas eu não vou falar do sangue, amém? Eu queria que vocês abrissem Isaías 41. Todos estão felizes, não? Então dá um sorriso aí para eu ver. Mas sorri abrindo Isaías 41, duvido. Amém. Graças a Deus. E ao final do culto o jovem falou assim: ó, Evaristo, você prega domingo que vem? Eu falei assim: mas já? Mas amém, estamos aqui, né? Todos abriram ou não? Eu quero só ler um versículo para vocês. Eu quero que coloquem, se possível, o versículo 27 de Isaías. Eu fiz a pregação e não tinha um início. Sabe aquela pregação que você começa e não tem o começo? E aí no carro, enquanto eu fui buscar minha filha, meu genro não pôde vir hoje, e eu fui buscar em casa. Enquanto esperava ela descer, eu abri a Bíblia e achei o início da pregação. E é o versículo 27. Vamos lá. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Vocês podem repetir esse versículo? Tá, coloca aqui para todos lerem. Isso. Então, peraí. É isso mesmo? Não, é 40, 27, desculpa. 40, 27. Pegadinha. É uma folhinha para trás. Agora sim. Podem ler. 1, 2, 3. Olha que coisa tremenda.
por que você está falando assim? O Senhor não se interessa pela minha situação. O Senhor não está vendo a minha situação. Eu não vou perguntar quantos aqui fizeram essa pergunta, mas se eu perguntasse, eu acho que a totalidade levantaria a mão, não é? Quantas vezes a gente não fala assim: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Não é assim? O Senhor não está vendo, mas eu estou passando por isso. O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo. E aqui ele pergunta: por que você está dizendo que o seu caminho está encoberto? Será que Deus não sabe o que você está passando? E agora sim a gente vai entrar na mensagem, que é em 1 Samuel. Pode abrir em 1 Samuel 16, mas nós vamos começar um pouco mais para trás. Vocês conhecem o povo de Israel. O povo de Israel, ele é o povo escolhido de Deus, e eles não tinham um rei. Imagina que coisa maravilhosa, eles não tinham um rei, eles não tinham um rei físico. Era Deus quem regia Israel. Então imagina que Deus chegava e falava assim: olha, fala para Israel fazer isso. Que coisa mais fantástica é essa? Imagina você vivendo hoje, Deus falando assim. Pega o Paulinho, por exemplo, é um profeta, e Deus fala com o Paulinho e fala assim: ó, fala o pastor Jair fazer isso, isso, isso. Não era o Paulinho que estava falando, o profeta Paulinho. Era Deus que estava falando para Paulinho. Paulinho falava. Olha que privilégio é esse. Olha que coisa espetacular. Quando Deus fala direto com o povo. Quem queria? Quem queria dar um amém bem forte aí? Amém. Só que Israel era feito de homens. E todas as outras nações tinham rei, homem. Israel também quis um rei, homem. Samuel, que era o profeta da época, ficou muito entristecido com isso aí. E Deus falou: não, Samuel, fica tranquilo, não é com você que eles estão criando casa, é comigo. Então, o primeiro ponto que eu quero que você, quem estiver anotando, anote, ou quem estiver só acompanhando, guarde. Deus sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Então temos um grande problema. Deus sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. A partir do momento que Israel falou assim: eu quero um rei, eu quero um homem regendo a gente, Deus falou: tá bom. Deus sai de cena e falou: escolhe aí. E aí eles escolheram um homem muito bonito, alto, cabeludo, assim que nem eu, bonito, se destacava no meio da multidão. E o nome desse senhor, desse rapaz, enfim, era Saul. E em que escolheram Saul, tudo começou a ir daquele jeito. Porque Saul de repente começou a fazer algumas coisas que não eram do agrado do Senhor. E não é sobre Saul que eu vou falar. Até um dia que Saul fez algo muito ruim, eu não vou entrar nesse mérito, e Deus rejeitou a Saul. Até aqui vocês estão comigo? Amém? Dá um glória a Deus aí. Ah, então tá bom. Em que Saul é rejeitado por Deus, Samuel tem dó de Saul. Eu percebo aí que Samuel era bastante emotivo, né? Quando Israel pediu um Deus, um rei, né? Ele já se sentiu triste, porque, poxa, estão trocando Deus por um homem. E agora, quando Deus rejeita Saul, Samuel também se sente contristado. E Deus fala para Samuel assim: ó, tenho rejeitado Saul, não quero mais Saul. E se você ler, você vai ver que Samuel falou com Deus a noite inteira. Acho que falando: Senhor, dá um tempo, é homem, está chegando agora no esquema, dá uma força, né, tal. Não, rejeitei, não quero mais. Versículo 35 do capítulo 15.
E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve pena, teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Samuel ficou tão chateado. Primeiro, quando escolheram um rei ao invés de Deus, se você ler um pouquinho mais para trás, Samuel ele resigna o cargo dele. Ele quer parar. Pode ler mais para trás. E agora, quando Deus fala que não quer mais Saul, Samuel se ausenta de Saul e fica pesaroso. E agora a gente entra na mensagem aqui. Capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ou seja, Samuel está lá, não quer mais saber, não falou, tal. E Deus vai para Samuel e falou: até quando você vai ter dó? Por quê? Porque a partir do momento que Deus recusa a Saul, automaticamente Samuel tinha que se coçar para achar um outro rei. Senhor, quem colocaremos no lugar? Amém? Ou não? Agora já começou a linhagem de rei. Colocamos um homem, o Senhor recusou esse, temos que substituir. Mas não é o que Samuel faz. Samuel tem dó de Saul. E Deus fala assim: até quando você vai ter dó? Precisamos continuar a obra. Precisamos continuar. E aí ele fala assim: enche o teu vaso, Deus falando para ele, para Samuel, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus começa a falar para Samuel: olha, vamos buscar o rei, que eu já sei qual que é o rei. Bonita história, irmãos. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Título da pregação. A pastora Nilson falou que não tem título. Não dá título. Estratégias de Deus. Fala, estratégias de Deus. Vira para o seu amigo do lado e fala, estratégias de Deus. Agora vira para o seu irmão do lado e fala, estratégias de Deus. Isso. Primeiro ponto: Deus, Ele nunca vai passar por cima do que é natural, mas Ele vai te dar uma estratégia natural para que você atinja o sobrenatural. Olha que interessante. Ele fala: Senhor, se eu for ungir alguém, automaticamente Saul pode me matar. Por quê? Porque eu estou sendo contra. Eu estou sendo antiético, eu estou indo contra o rei, e o rei tem autonomia para me matar. Mas se você parar para pensar, Deus está mandando, filho. Deus está mandando. Se Deus está mandando, você acha que Saul ia conseguir matar Samuel? Sim ou não? De jeito nenhum. Deus está mandando. Mas Deus respeita as leis naturais. Deus é justiça. Só que Deus precisa que Samuel vá lá ungir. Era tão mais fácil, pastor. Se fosse eu, já vou dar a dica. Dava um infarto no Saul, ele já morria, eu já ponho outro rei. Poxa, para que eu vou inventar história, meu Deus do céu? Mas Deus não funciona assim, com Deus não funciona assim. Porque Deus tem estratégias. Então Deus fala para Samuel assim: olha, vai, pega uma das bezerras aí das vacas, pega seu azeite e vai. E Samuel tinha uma moral tão grande, que quando ele chega, os anciãos da cidade ficam tudo doido. Fala: meu, a casa caiu, Samuel está aí. Começa um burburinho. Samuel está aí. Porque sabia que quando Samuel chegava, o negócio ia ferver. É ou não é? Então eles foram e Samuel falou assim: Samuel, a tua vinda é de paz. Fala assim: a casa caiu, Samuel está aí. Mas a vinda é de paz.
Ele falou: não, é de paz, eu vim sacrificar. Estão gostando até aqui? Então tá bom. Estão sentindo falta da gente, viu, irmãos? A gente tem que armar outra daquela lá. Só aqueles hinos antigos nossos. Coisa nossa, né? Vigília só nossa aqui, ó. Nós tocamos semana, na primeira vez que eu preguei aqui, foi muito legal. Lembrando o passado, né? Mas enfim. Chegou lá na casa de Jessé. Eis que ele chega na casa de Jessé, eu não sei qual que foi o papo, mas provavelmente ele tenha falado para Jessé assim: olha, eu vim aqui sacrificar com você, chama seus filhos que eu preciso dar uma inspecionada, tal, a mando do Senhor. Porque o Senhor falou: você vai lá e eu vou falar o que você tem que fazer. Poxa, imagina. Quem tem mais de 4 filhos aqui? Ninguém? Tem? A irmã tem? Quantos? 5 filhos. Imagina que chega alguém e fala assim: eu vou fazer uma inspeção dos seus filhos. O que você vai fazer? Manda os caras, né? Fica bonito, né? Todo bonitão. Automaticamente, quando ele falou isso, Jessé já chegou e deu a ordem. Falou: filho, vai lá, dá um tapa e vem. Entrou o primeiro, que é Eliabe. É isso? É. Quando Eliabe entrou, que Samuel viu aquele homem bonito, que nem eu, ele falou assim: é esse, achei. Aí Deus fala assim: não é nada disso. Você está vendo a aparência e eu estou vendo o coração. E aqui eu faço uma pausa. Saiba que o Senhor sonda os rins e o coração. Já falei isso na pregação passada, né? Os rins e o coração. E aí ele traz o outro. E ele vai trazendo de acordo com a idade. O mais velho, depois o menos. 7 filhos. Enquanto isso, lá longe, tem um mais novinho. Nome dele? Davi. Não está sabendo do que está acontecendo nada. Está lá com as ovelhinhas, climinha bem tranquilo. Davi está lá tranquilão. Davi, tranquilo, ovelhinha. Aqui, cadê? Aqui. Fazer uma trilha aqui. Dá uma salva de palmas para Jesus. Talvez Davi estivesse compondo alguma coisa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me fará ver águas limpas, em justiça iria andar. Enquanto isso, na casa de Jessé, tinha acabado os filhos. E Davi está ali. O Senhor é o meu pastor e nada. Poxa, eu vou fazer essa música. Faltará. E as ovelhinhas ali, tal. Daqui a pouco o que acontece? Vem um doido. Davi, ô Davi. Davi, fica quieto, você está assustando as ovelhas, poxa. Você está assustando as ovelhas. Estão dormindo, eu estou aqui compondo com a minha harpinha aqui e tal. Davi, vou te falar uma coisa. A casa caiu para você, meu. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Eu sei que eu estou na tua casa. Chegou um profeta. E de repente, esse profeta já chegou falando assim: cadê o Davi? Cadê o Davi? Vim aqui para falar com o Davi. Davi, mas como assim? Não, eu não sei o que você fez. Só que seu pai falou para você ir agora lá. Pode ter acontecido? Pode. Ou talvez tenha chegado lá e falado assim: Davi, tem um profeta na sua casa e ele quer falar com você. Eu não sei como que Davi recebeu aquela notícia, mas com certeza Davi nunca esperava ser chamado naquele momento, porque ele estava na rotina do dia a dia. Mas Deus tem as suas estratégias. Davi chega na casa do pai, e quando ele chega, Samuel fala assim: é este.
Davi tremeu as pernas, falou: o que eu fiz, cara? Acho que Davi pensou assim: nossa, ele viu o histórico da navegação da internet, só pode ser isso. Ele viu o Facebook, nossa, eu deixei aberto o Face. Porque ele falou: o que aconteceu? Por que estão me chamando? E aí de repente ele fala assim: hoje te unjo rei sobre Israel. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. E sabe o que aconteceu com a vida de Jesus? De Davi? Sabe o que aconteceu com a vida de Davi? Falou o quê? Nada. Ungiram Saul, ungiram Davi. Davi foi ungido. Os irmãos, 7 irmãos olhando para Davi. Quem tem irmão mais velho aqui? Vocês têm irmão mais velho. Imagina, os 7 irmãos passaram pela inspeção e foram reprovados. Aí o caçulinha que cuida de ovelha é ungido rei. Imagina o olhar dos irmãos, olhando para aquele tampinha. Um fazia assim, o outro fez assim. Aí o outro fez assim, para Samuel. Na hora que saiu, porque Samuel fez isso e foi embora. Na hora que saiu, imagina a conversa da casa dos caras. Mas como é que pode? Como é que pode? Saul ainda está reinando. Como que ele ungiu Davi? Não, eu sabia, Samuel não está legal. Samuel não está. Aí o pai falava assim: não fala isso, é servo de Deus, porque é sempre assim, né? A gente começa a falar, o pai já dá uma repreensão. Fala isso, é servo de Deus, está falando que o servo de Deus está doido? Já dá uma repreensão. Não, pai, mas como? Davi não tem nem idade. E outra, depois de Saul ainda tem um filho que é Jonas. Isso é impossível. Mas Deus tem as estratégias. Era comum naquela época, os mais novos, o caçulinha, cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho, era comum. E o que aconteceu? Davi continuou. E o pior bullying que se tem é em casa. Quem é mais novo e tem irmão mais velho sabe que é chato. Irmão mais velho é chato. Eu tenho um filho menor e um filho maior. E é mais chato. Porque o filho maior, ele nunca quer falar com o menor. Mas quando ele quer falar, ele quer bagunçar com o menor. Então imagina Davi na mesa, falando assim: poxa, me passa o pão. Aí o mais velho: sim, majestade, passo o pão para você, majestadinho. Aí ia lá acordar o Davi: Davi, acorda que o seu reino, você tem que cuidar dos seus súditos, as ovelhas, acorda, reizinho. Porque a vida dele continuou. Então Deus ungiu a Davi e Davi teve que continuar a rotina dele. Amém? Faço abro um parêntese aqui. Às vezes você recebe uma promessa aqui no púlpito e você vai para sua casa e não acontece nada. Não acontece nada. Aí passa um dia, passa 2, passa 3, passa um mês, passa 4 meses, passa 1 ano e 6 meses. Mas Deus tem as suas estratégias. Davi continuou ali. E agora tinha um problema maior, que os irmãos tiravam sarro dele, né? Só que aí Deus começa a mexer o bolo. Enquanto Davi continua cuidando das ovelhas, Saul começa a ser perturbado por um espírito amando Deus. Até então eu nunca tinha ouvido falar que quando se tocava, se expulsava demônio. Não tem escrito. Até aqui, até essa parte. Eu não lembro. Se alguém souber, me fale. Davi tocava harpa e de repente um abençoado lá falou para Saul assim, que Saul estava perturbado, falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar alguém que toca harpa. Quando Saul ficar perturbadinho, ele vai tocar, ele vai ficar mais tranquilo. Ou seja, ele não estava espiritual, ele estava só querendo dar uma acalmada nos ânimos de Saul. Saul falou assim: beleza, pode me chamar um homem que toque bem. Aí tem um abençoado lá que vai fazer o jogo, a estratégia de Deus. Eu conheço alguém que toca bem, e ele é da casa de Jessé, e o nome dele é Davi.
vão chamar Davi. E eu pergunto para vocês, qual é o lugar de um rei? Onde o rei tem que estar? Aonde? Num palácio. Dá certo ou não? Onde o rei tem que estar? Num palácio. Só que Davi era numa família simples. Como que ele ia ir para o palácio? Mas Deus tem as suas estratégias. Davi sabe tocar. Alguém tem um insight de falar assim, ó, chama alguém que toca, porque vai expulsar o demônio, vai dar uma acalmada no espírito aí. Trazem Davi. Quando Davi toca a sua harpa, automaticamente o demônio, o espírito ruim, né? O demônio não é demônio, espírito ruim. Ele se afasta de Saul. Então, Davi já está onde? No palácio. As estratégias de Deus são mais ou menos assim. As coisas vão acontecendo e você não vai percebendo. Por exemplo, você está aqui essa noite, ouvindo essa pregação, e pode estar pensando mil coisas. Mas Deus, ao mesmo tempo que você está aqui, Deus já está fazendo as coisas acontecerem para a sua semana, para o seu mês, para a sua vida. E você não está nem percebendo. Talvez você esteja cansado, é muito peru, mano. É muito peru na causa. É muito sorvete. É verdade. Nossa, eu estou cansado. A pregação tem que acabar logo, que eu estou pensando no pavê que ainda sobrou. E Deus não leva em conta nada disso, porque Deus, quando tem algo para você, Ele tem algo para você. Amém? Quem recebe diz amém. Amém. Tá. Estou indo. Eu não escrevi nada hoje, tá, irmãos? Para ir bem rapidinho. Para a gente comer um que sobrou lá do Natal. Se é que sobrou alguma coisa aí. Bom, Davi está ali, começa a tocar, tal, e é uma beleza. Só que a vida de Davi continua igual. Abram aí no 1 Samuel 16, 21. Estão gostando, irmãos? Amém. Vamos lá. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Sabe o que aconteceu? Saul amou muito ele e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E mais que isso, e o espírito mau se retirava dele. Olha que coisa interessante. Alguns meses atrás, Davi estava lá, cuidando de ovelha, sem qualquer presunção de reino. E agora ele estava tocando para o rei, que gostou dele, e falou para ele ficar lá. E quando ele tocava, ele tinha o poder, claro, de Deus, de expulsar o espírito mau que atormentava o rei. Vocês estão percebendo o caminho do Senhor? Deus tem as suas estratégias. Só que a vida de Davi continuava normal, porque leiam aí no versículo 17, 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ou seja, Davi ia, tocava a harpa, voltava, cuidava das ovelhas. Imagina como ficou. Aqui eu começo a entender porque que Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração. Porque imagina você, ungido rei, dentro de um castelo, sabendo que aquele rei que está lá foi recusado por Deus, e você tendo que ficar ali naquele castelo. Naturalmente você já ia começar. Por que Deus não acaba logo com esse cara? Esse cara aí, meu, já recusou mesmo. Já sou rei, cara. Já me ungiram. Não é assim? Ia começar uma raiz de amargura.
Eu quero mais que o espírito ruim fique mesmo. Eu vou tocar mal mesmo. Agora eu vou tocar mal, que é para o espírito perturbar esse cara. Não. Davi fazia com amor. Davi se doava. Olha que coisa fantástica. Muitas vezes Deus está fazendo algo na tua vida e você, sem perceber, está chutando fora. Às vezes Deus está te usando naquele lugar, Deus está usando toda a estratégia para chegar em algum lugar com você, e você sequer dá conta do que Deus está fazendo. É assim ou não? Amém? Estão comigo? Ah, então tá bom. Chegando no final. Só que aí acontece uma guerra. E aí os filisteus vão para cima de Israel. E os 3 irmãos de Davi são escalados para essa guerra. E Davi chega na guerra, porque o pai falou assim: ó, leva alimento para os seus irmãos e vê como que está a guerra. Vê se está tudo bem, como é que está lá. Davi chega e fala assim: como é que está? Aí ele ouve: não, o rei falou que quem matar o gigante vai casar com a filha, vai ganhar isso, aquilo, aquilo. E Davi se interessou, falou: nossa, mas não se interessou pela riqueza. Ele falou assim: mas quem que é esse circunciso que está falando contra os exércitos do Deus vivo? Olha como Davi se preocupava com as coisas de Deus. E automaticamente, quando acontece isso, o irmão de Davi, daqueles que talvez riam dele, já deu bronca nele. Quer ver aqui, ó? Então de madrugada foi. Estão entendendo? Não, nada, né? Nem eu. Bom, está aqui. E ouvindo Eliabe, que era o irmão mais velho dele, vendo Davi falar com os homens, acendeu a ira dele contra Davi e falou assim, no versículo 28 do capítulo 17: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ou seja, o irmão julgava ele. Tinha um ranço de irmão aí. Por quê? Porque, poxa, o profeta foi lá, te ungiu o rei, não deu nada. Agora, só porque você está tocando harpa para o rei, você acha que você pode vir aqui e achar que você pode matar um gigante? Mas Davi fala assim: o que eu fiz agora? Já não chega que você me chama de reizinho, de majestadinho, e te bate na minha cabeça e fala para eu cuidar das ovelhas e tal. O que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Não há razão para querer isso? E ele desviou do irmão e foi falar com outro, e falou assim: olha, o que o rei está oferecendo? Não, está oferecendo isso, tal. E aí, ele vai falar com o rei e fala: rei, eu vou matar o gigante. Deus tem as suas Como que um garoto daquele pode matar o gigante? Um garoto tocador de harpa. Ele vai tocar uma música mais rock and roll. Não é de peleja. Ele vai tocar rock and roll e o gigante vai cair? Não. Ele falou para Deus, para Saul assim: olha, eu não estou vindo à toa. Eu cuidava das ovelhas do meu pai, e chegou um urso, e chegou um leão, e eu matei o urso, matei o leão, e tirei a ovelha da boca dele. E o mais espetacular, que ele fala assim: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Então ele vai e coloca um monte de armadura em Davi, que vocês já sabem como funciona, vocês já ouviram várias vezes essa pregação. E Davi não se adaptou com aquilo, e tirou aquilo, e ele foi e pegou 5 pedras para matar o gigante. Amém? Amém, irmãos? Amém. E ele foi, e vocês sabem a história, e ele pegou e matou o gigante. E o gigante caiu. E a partir de então, o que aconteceu com Davi? Deus tem as suas estratégias.
capítulo 18, depois que ele já tinha matado, versículo 2. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Agora, o pastorzinho de ovelha, o Senhor é o meu pastor, lembra dele? Ele tinha virado tocador de harpa. Agora, ele tinha matado o gigante, e ele agora já morava no palácio. E olha o que aconteceu. E Jonatas e Davi, Jonatas filho de Saul, fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despochou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também os seus vestidos, e até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Fala, e daí? Ô, irmãos, estamos juntos. Fala, e daí? E daí é o seguinte: quando Jonatas dá espada, tudo para ele, ele está dando nada mais do que o reino, porque ele detém a herança do reino. Olha o que Deus está fazendo com Davi. Davi estava simplesmente cuidando de ovelhas. Sabe tocar harpa? Deus usa do dom dele para levar ele para o palácio. Agora, ele mata um leão gigante. E agora ele mora no palácio. E ele morando no palácio, ele recebe do filho, porque a maior resistência seria o filho. O pai ia morrer, mas teria o filho. Mas Deus conquista o coração do filho. Por quê? Porque o Davi tinha que sentar naquele trono, porque senão seria uma outra briga. Olha as estratégias de Deus. Olha as estratégias de Deus. Vamos lá. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Aí, pentecostal, né, irmãos? Pentecostal, pastor? Então dá mais um. Estão gostando, irmão? Pelo amor de Deus. Vamos seguindo. E Jonatas se despojou da capa e tudo mais. E saía Davi aonde quer que Saul enviava. Olha aí, já era braço direito de Saul. E conduzia-lhe com prudência. Ele conduzia-se com prudência, era um cara prudente. E Saul o pôs sobre agente de guerra. Quer dizer, agora, aquele cara que não tinha como lutar com ninguém, ele era o agente. Ele era o gerente da parada. Bom, era aceito aos olhos de todo o povo. Automaticamente, Davi fazendo aquilo, ele ia conquistando o povo. Outro problema: se Davi chegando, o povo repele ele. O povo fala, não, nosso rei é Saul. Mas não, ele virou braço direito de Davi, de Saul. Davi virou braço direito, gerente, submisso, que é um problema. Submissão é um problema. Ele era rei, gente, ele era ungido, ele podia reivindicar isso. Quieto, tranquilo. Amém? Bom, o povo começou a gostar dele, e até aos olhos dos servos de Saul. Outro problema: o povo podia gostar, o filho podia gostar, mas os servos talvez não. Eu sirvo Saul, mas esse tampinha aí eu não sirvo não. Não é assim? Mas Deus tem as suas estratégias. Deus às vezes está na sua vida agindo de uma forma que você fala assim, poxa, mas a promessa aconteceu no dia 1 de janeiro de 2002. Estamos em 2015. Mas você já deu uma avaliada no que aconteceu de lá para cá? Alguma coisa já mudou? Porque o grande lance que eu acho fantástico em Deus é que Deus não precisava ser um bebê. Deus não precisava ter vindo e trocar a fraldinha dele. Deus não precisava correr o risco de falar, pega ele, vai cair da escada, vai cair. Mas Deus veio como homem e ele passou por todo esse processo. Deus podia ter nascido com 33 anos, pregado 3 e ir para a cruz. Mas não, ele passou todo o processo. Foge para o Egito, porque se não foge, mata. Deus respeita
a ordem natural das coisas. Quando o diabo se rebelou, era muito simples. Se fosse eu, dou a dica para Deus agora. Já acabava com a terça parte. Fazia o triplo só para mostrar que era Deus e falou: está vivendo, está tranquilo. Não. O diabo cai lá, Deus já faz um plano total para resgatar céus e terra e se doa. Se joga. Precisa. A gente se doar é difícil. Estou falando por mim. Não é? É difícil. É muito difícil a gente se doar. Mas Deus se doou. E Deus esperou, né? Aí nasceu 9 meses, tal, faz o Egito, tal, aí prega, aí vai, aí não sei o que, aí querem matar, até ele cumprir. Mas nós não queremos esperar, não é isso? Nós temos pressa. Nós temos pressa. Mas Davi está indo. E agora os servos de Saul começam a gostar de Davi também. Estou acabando a pregação. Falar, que falsidade. Bom, acontece o seguinte. Fala assim: o problema não é Saul. O problema é Davi. Porque Saul, irmãos, na boa, já tinha sido rejeitado. Deus não precisava fazer mais nada com Saul. Era só esperar o momento dele, ia morrer e ia sair do trono. O problema, irmãos, é que Deus tem que preparar Davi. O problema teu é que Deus tem que preparar você. E você tem que esperar. Porque existe um processo. Para tudo tem o seu tempo determinado. Existe um processo. E esse processo dói. E esse processo cansa. E quer saber? Esse processo irrita. Porque Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas. E precisava ser um rei de Israel. Às vezes você é só um cantor. Menino aqui canta bem pra chuchu. Canta bem pra caramba. Canta bem. Mas Deus pode pegar esse cara, missionário na África. Tem uma pregação que eu fiz para os jovens, que eu ameacei pegar, que eu falei: sabe qual é o grande problema do jovem? O jovem sempre acha que está fazendo alguma coisa errada. Quando você fala assim: olha, a pastora Nilza quer falar com você. Se é jovem, já dá uma tremida. Fala: ixi. Por quê? Porque o jovem está sempre fazendo alguma coisa errada. Não tem dúvida, irmãos. O jovem está sempre fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque eles são ruins? Não, porque está no processo. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Quem aceitou Jesus com mais de 30 anos aqui? Mais de 30. Com mais de 40. Quem aceitou Jesus com mais de 40? Se eu perguntar, gostaria de ter aceitado Jesus mais cedo? Quem gostaria de ter aceitado Jesus mais cedo? Entendeu? O jovem, que é jovem, ele está sempre fazendo as burradas. Ele está sempre se cedendo. Ele está sempre fazendo coisa que irrita a gente. Eles irritam a gente, irmão. O jovem dá uma irritada de vez em quando. Eu tenho jovens. Eu nunca vou deixar de ter jovem na minha casa, porque a minha filha tem 27 anos. 25? Quantos você tem, filha? 25. Foi isso que eu disse. Aquele do lado tem 15. E o outro tem 8. Só que o meu neto tem 4. 4. E agora nasceu mais um. Então eu sempre vou estar irritado. Entendeu? Sempre vou estar. Eu sempre vou estar uma pilha de nervo. Por quê? Porque minha filha me irritou muito. Agora o meu adolescente. Olha, adolescente é terrível, irmãos. Irrita mais. Então o que acontece? Minha filha me irritou bastante. Aí veio esse irrita bastante. E tem meu nome ainda. Então irrita mais ainda. Que eu falo,
Aí veio o outro. Quando esse daqui tiver com 20 e pouco, o outro que tem 8, por exemplo, ele está com 15. Quando ele tiver com a idade da outra, vai estar mais 10 anos, o outro tem 18, vai estar me irritando. Só que é o seguinte, já está vindo na cola o que tem 4 que vai ter 14. Aí já estou mais estressado, irmãos. Ó, a mão tremendo. E esse aí que nasceu agora, ó a mão como está. Esse que nasceu agora vai ter 10. Ou seja, irmão, é melhor me suicidar. O jovem, ele irrita, ele é irritante. O jovem é irritante. Mas é a gasolina da igreja. Vocês são de joia, cara. Vocês têm pique. A gente não tem pique. Até tem, mas acaba logo. E Davi, ele tem que chegar a ser rei, só que ele é muito novo. Ele é muito novo, ele é muito moço. Só que ele tem algo espetacular. Ele tem o coração dele. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Então existe um processo. Existe um processo e Deus está fazendo com que Davi chegue nesse processo. E é isso que eu quero falar para vocês essa noite. Existe um processo na nossa vida. E vocês sabem o que aconteceu depois. Mas eu vou um pouquinho mais. Quando terminamos? 15 para as 8, tá bom, pastor? Tá bom. Da última vez eu judiei, né, irmãos? Mandei vocês embora às 10h30, né? Mas me entregaram 9h30. Aí eu não tenho... Quem que foi? Jovem, irmão. Jovem. Jovem não tem condição. Não tem condição. E o pastor ficou irritado. Entendeu? Com jovens. Entendeu? E hoje só de marra eu vou sair daqui às 11 horas da noite. Ah, irmãos, é legal, né? A palavra de Deus é muito legal. Ó, ficou irritado. Pastor Anilson também ficou irritado. Calma. Calma. Entendeu? Antes que eu irrite os dois, eles começam a brigar os dois, eu vou terminar a pregação. Bom, pegando do Davi. Ô jovem, não fica com raiva de mim não, pô. Você viu que eu vim hoje mais juvenil? Eu tinha vindo de gravata da outra vez, terno e tal, minha esposa me deu uma bronca. Aí eu meti uma cocota, né? Calça-cocota. Cocota só na minha época, né? Não existe cocota. O que é cocota? É? Eu vim com as quadriculadas. Tá, eu sou jovem, né? Sou jovem, pô. Despojado. Até a irmã Nilza estava desposada naquele culto, né, irmã Nilza? É. Culto de jovem eu só vou vir assim agora. Vocês sabem. Brincadeiras à parte, o que aconteceu? Davi está na boa. Está tranquilo. Só que é o seguinte, precisa um pouquinho mais. Está muito na boa. Plim, plim. Saul mandou uma lança no cara. Ia matar. E sabe por quê? Porque teve uma musiquinha que foi cantada que não soou muito bem na orelha. Não é? As mulheres sempre se cedendo também. Para que cantar? Tá tudo certo. Já viram que matou, mas não. Vamos fazer uma música para Davi? Vamos. Então vamos. Vamos fazer o quê? Ah, eu acho que ele matou 10 milhares. E Saul? Ah, Saul não, Saul já está passado. Desbancou, irmãos. Por quê? Cantaram assim: Saul matou seus milhares. E ainda colocaram seus milhares para combinar com 10 milhares. Entendeu? Foi maldoso mesmo. Seus milhares, 10 milhares. Entendeu? Fez um. Mas Davi matou 10 milhares. Todas doidonas, né? 10 milhares. Ah, quando Saul ouviu isso, tá aqui, não tá na tela? As mulheres, dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Na minha tradução tá assim, ó. Quer ver que legal?
Vamos lá, vamos lá. Das mulheres, cadê? Aqui. 18:7, foi o que eu disse. É que eu falei em braille. 18:7. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras. Vamos fazer a coral das mulheres. Ei! Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Imagina isso para o rei. E Davi está tranquilo. Davi fala assim: eu não vou me meter nessa enrascada, eu estou conquistando devagarinho. Já sei que vou ser rei. Eu acho que Davi já estava ligado no processo. Pois as mulheres foram e fizeram esse furdúncio, irmão. Quando não é adolescente, são as mulheres que irritam a gente. Elas irritam e elas irritam. Não vivemos sem elas, mas que elas irritam, elas irritam. Né, pastor Jair? Tá nervoso, fica mandando ficar calmo. Se eu quisesse ficar calmo, eu ficava. Eu quero ficar nervoso. Tá certo. Davi está tranquilo, irmãos, tocando a sua harpa, tentando fazer com que o espírito mal vaze. Uma lança, 2 lanças. E Davi fala: meu, tem que ir embora, porque não vai rolar, eu vou morrer. E aí vocês sabem toda a história, eu não vou desenvolver. Fica Davi parte 2 para a próxima pregação, que é muito legal. Tem outras partes dessa pregação, mas não vou me ater. Vou parar aqui, porque Deus tem as suas estratégias. Então vamos lá para Isaías de novo, para a gente terminar. Dê um glória a Deus aí, irmãos. A palavra de Deus, ela é muito boa, né? Na verdade, se você só lê a palavra de Deus, não precisa falar nada. Mas é legal a característica de cada um, né? Legal. O que eu quero dizer para você? Qual que é o recado que Deus tem para mim? Que eu falo para Deus assim: Senhor, se o Senhor não falar comigo, não vale a pena. Porque se tem alguém que tem que ser mudado, sou eu. De verdade que eu falo isso. Mas fala comigo primeiro, porque assim, como a gente é tudo homem, o Senhor falou comigo, o Senhor já poupou um tempo. Entendeu? Porque aí eu não vou ter que ficar jogando flecha em ninguém. Eu falo comigo mesmo, quem estiver na onda vai junto. Deus tem um processo. Aliás, você necessita de um processo. Você necessita de passar por um processo. Pô, mas 26 anos e não muda, fazendo a mesma coisa? Não muda. Ah, mas acontece isso, a gente está esperando. Não acontece. Agora, Deus olha para você, vê o seu potencial e agiliza para que você seja usado naquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Poxa, mas eu não sou pastor, nunca vou subir no púlpito. Tá. Mas de repente você, com a sua postura no teu trabalho, você vai salvar alguém. Porque o cara vai falar assim: poxa, aquele cara é crente, bicho, e ele tem uma postura diferente, bicho. Eu estou passando uma dureza aqui. Vou conversar com aquele cara. E aí você fala: não, cara, eu não posso me deixar bater por isso, por aquilo, porque o meu Deus é quem me supre. Seu Deus, mas que Deus é esse aí? Aí você salvou uma vida só. Você sabe que Moody foi o cara que revolucionou a escola dominical. Ele converteu, dizem, né, tem uma frase que diz que ele levou mais almas para o céu na época dele do que o diabo para o inferno. Moody. Mas você sabe quem que pregou para o Moody? Não sei. Talvez o cara tenha pregado só para o Moody. E o Moody revolucionou a época. Talvez você vá pregar só para uma pessoa. Talvez Luiz vai fazer uma música e vai salvar, lógico que já salvou várias, mas vai salvar uma pessoa desse montão do que você fez, que vai fazer uma diferença no reino. Fantástico. Talvez você vê uma banda enorme e você fala: eu nunca vou ser um. E aí você está cantando ali e Deus te usa.
e você consegue salvar uma alma, que aquela banda é enorme, talvez não alcance. Por quê? Porque a alma é seu vizinho, é a pessoa que trabalha com você. Amém? Mas existe um processo, e isso que é o mais legal. Nós temos um alvo. Fala, nós temos um alvo. Deus tem algo para nós. E o nosso alvo não é aqui, irmãos. Deus, com Davi, precisava de um rei, segundo o seu coração, porque da linhagem dele viria o Messias. Só que o Velho Testamento ele nos serve como figura, e a gente usa isso para ensinamento nosso. E o que eu percebo na vida de Davi? Um processo que tem que ser feito. E Deus falou muito, muito forte ao coração: você está num processo. Todos nós estamos num processo. E às vezes a gente não sabe onde vai dar, mas a gente tem que ter consciência do quê? Eu vou ler só um versículo para vocês. Ainda lá em Samuel, mas pode ficar aí em Isaías mesmo. Não foi vocês que me escolheram, né? Mas eu que escolhi a vós, né? Para que vades e dê bons frutos, e o fruto permaneça. Quando Samuel despejou o óleo sobre a cabeça de Davi, para ninguém ele era rei, mas para Deus ele já era rei. E aconteceu algo muito especial, desculpa, mordi a boca, muito especial na vida de Davi. Olha isso aqui, no 13:16, não precisa abrir. Então Samuel tomou azeite, o vaso do azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, desde que você está aqui dentro, o Espírito do Senhor já se apoderou de você. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que você já matou vários ursos, matou vários leões, e está matando vários gigantes. Poxa, mas eu ainda não alcancei tudo que eu quero. Não, mas você já matou o urso, você já matou o gigante, você já matou o leão. Por que você está esquecendo? Quando pintou o gigante, Davi foi e falou: eu mato esse gigante, porque eu já matei o urso, já matei leão, eu mato o gigante. Por quê? Porque ele era forte? Não, porque ele reconheceu que o matar leão, matar gigante e matar urso veio de Deus. Então você na tua vida tem que pensar o quê? Estou passando o que estou passando, mas eu já matei urso, eu já matei leão e eu vou matar gigante. Quem crê nessa palavra, bate palma aí. Conta as bênçãos. Conta quantas são. Como que é essa música, irmãos? Conta as bênçãos, quantas são. Uma, pensa de uma vez. E verá surpreso o quanto Deus já fez. O que você está chorando? O que você está choramingando aí? Mas não deu certo. Não deu mesmo. Não é para dar. Quando fosse para dar, daria. Fala assim: eu já matei urso. Eu já matei leão. Eu vou matar gigante. Amém? Então vamos para Isaías para terminar. Estamos no processo. Amém? Estamos no processo. E Deus tem as suas estratégias. Então, irmãos, é a hora. Por que essa palavra? Porque a gente está simplesmente no final do ano. E o final do ano é aquela mística, né? Eu vou sentar e vou fazer um ano melhor. Vou me doar mais, vou orar mais, vou pregar a palavra, vou santificar a vida. Tá, chegou o carnaval. Aí o carnaval chegou e você fala assim: poxa, eu vou para o acampamento e eu vou santificar a vida, e eu vou buscar a palavra, e chegou a Páscoa. E você fala: não, a Páscoa é algo bastante interessante, porque a Páscoa, quando o povo...
eu vou santificar a vida. Aí chega dezembro, você fala assim, não, agora sim, porque no outro ano. Não é assim? Mas, reflita, não no que você vai fazer, mas no que tem acontecido na sua vida durante todo esse ano. Eu posso dizer para vocês de cátedra, foi o ano mais problemático na minha vida, de lutas e enfim. Mas foi o ano que Deus mais me usou. Foi o ano que Deus mais me usou. Na palavra, tocando. Olha que bênção. Estou no lucro. Amém? Então, não pensa só o que você vai fazer. Mas antes, na hora que você pegar seu caderninho lá de projetos, coloque o que já aconteceu. Poxa, eu fiz isso, aconteceu isso, Deus, eu senti a presença de Deus ali. Poxa, eu consegui, eu alcancei isso, tanto em âmbito espiritual quanto material e tudo mais. Amém? Então, para terminar, vamos ficar de pé? E o primeiro versículo que eu li em Isaías foi esse aqui, ó. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele não tem que ficar equalizando ali. Não, é tudo certinho. Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. E termino com esse versículo. Posso chamar o pastor aqui mesmo? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uma salva de palmas para Jesus. Amém.